Sejam bem-vindos ao 30º episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, do O Voto, e comigo tenho os meus comentadores residentes, Bernardo Faro, Catarina Doré e Gonçalo Sousa. Olá, meus caros. Como sabem, o Presidente da República dissolveu há poucas horas a Assembleia Legislativa da Madeira e nós estamos aqui há 30 semanas. Por isso pergunto, até quando é que acham que aguentamos este programa sem ser dissolvidos pelo Marcelo? Eu acho que nós vamos sobreviver até à 5ª eleição da Madeira em menos de 3 anos, não é? À volta disso. Espero que sim. Olha, na última vez que aqui estivemos, a última semana, eu falava que ficava com a Madeira, não era? A propósito da anexação. Pois era. Portanto, eu acho que isto é o meu momento, portanto, eu lanço-me agora, vou fazer uma bid. Foi o pescar de olho do Marcelo para assumir. Exatamente. Eu nem tinha pensado nisso, mas nós estamos a durar mais então que este governo. Quase, porque nós quase. nós falámos na altura nós gravámos o episódio na altura das eleições. Sim, é possível. Foi. Geração V durar mais. Exatamente. Para todos os nossos ouvintes madeirenses e porto-santenses, fica a nota de que as eleições regionais antecipadas foram marcadas para 23 de março e que o O Voto Madeira está a preparar muitas novidades que vamos desvendar já nas próximas semanas. É ficarem atentos ao Instagram euvoto.madeira. Avancemos então porque finalmente temos novidades na corrida para as eleições autárquicas de 2025. Alexandra Leitão foi esta semana lançada oficialmente como candidata do PS para tentar derrubar o quase certo recandidato Carlos Moedas na capital do país. Catarina, começamos por ti, porque há várias semanas que não ouvimos a tua bela voz nem a tua pertinente análise. Está encontrada uma candidata à altura para entregar novamente a Câmara de Lisboa ao Partido Socialista? Olha, em primeiro lugar, já tinha saudade de estar aqui, portanto, obrigada por essa referência. A resposta à tua pergunta, para mim, é não. Não é uma candidata capaz de roubar a Câmara de Lisboa ou de reconquistar a Câmara de Lisboa para o PS. E porquê? Vou já dizer porque eu gostava só de fazer um disclaimer inicial, que é quando a Geração V começou, quando nós tínhamos aqueles episódios para as eleições. Tu entrevistaste a Alexandra Leitão. Exatamente. E, portanto, gostava de fazer o disclaimer de que gostei muito dessa conversa e gostei muito de ouvir, mas, no entanto, não acho que é uma candidata à altura. E porquê? Porque eu penso que o PS, neste momento, quando está a concorrer contra um incumbente, precisava de ter um candidato mais agregador, um candidato que fosse capaz de roubar votos ao centro. E a Alexandra Leitão é muito vista como a ala Pedro Nuno Santos, e com razão para isso. Ela, diria eu, é o número 2 do Pedro Nuno Santos. O Gonçalo dizia que era o número 1 às vezes. Sim, Eu diria que é o piso zero. É o líder do PS, o Pedro Nuno é que não sabe, não percebeu. Mas, portanto, vai ser muito fácil para a campanha de Moedas, isto se ele se recandidatar, que eu acho que diria que o vai fazer, vai ser muito fácil colar Alexandre Leitão à esquerda radical e com isso provocar a rejeição do eleitorado, e portanto o PS talvez consiga mais alguns votos à esquerda, não sei, mas esta não é uma candidata capaz de agregar os votos, e portanto eu não acho que é uma candidata forte o suficiente para tirar um incumbente, porque isso é uma corrida muito mais difícil sempre. Sim. Tinhas outro nome? Exatamente, eu quando começou a surgir o nome de Alexandra Leitão, inicialmente surgia ao mesmo tempo o nome de Mariana Vieira da Silva. E eu penso que essa seria uma candidata nesta linha mais capaz de agregar os votos do centro. Penso que Pedro Nuno Santos também queria fazer um corte com a ala do seu antecessor, António Costa. E portanto também é uma escolha nesse sentido, mas de facto para mim a Mariana Vieira da Silva faria mais sentido. Eu não sei que razões é que levaram à escolha de uma em detrimento da outra, mas para mim teria sido uma escolha que fazia mais sentido. Então pronto, Alexandre Leitão não leva o teu voto. Calma, não me quero comprometer já. Eu por acaso eu voto em Lisboa, mas eu quero ver todos os candidatos antes de... Estás-me a entalar, Vasco. Eu quero ver todos os candidatos antes de tomar uma decisão. E tu, Bernardo, também já votas em Lisboa. Alexandre Leitão vai ter o teu voto? Não, Carlos Moedas terá em princípio o meu voto se ele se recandidatar. Essa para mim é clara e óbvia. E também dizer que é... Eu independentemente da Alexandra Leitão ou não ser recandidata, eu acho que assim, eu acho que a Câmara de Lisboa vai ser decidida, não sei se com base em ideias, se só e meramente com base em folhas de Excel, sacos de votos e números. Temo que seja mais o segundo que o primeiro, porque naquilo que é o quadro de ideias diz respeito, Lisboa está a ser muito bem levada por Carlos Moedas. É óbvio que nem tudo é perfeito, então quem vai ali ao Campo de Ourique ou ao Bairro Alto, aquilo parece uma representação das trincheiras da Primeira Grande Guerra em França. Mas, posto isto de parte, nós não podemos querer mais. Nós estamos a atrair mais investimento do que nunca, nós estamos a atrair mais empresas do que nunca, nós estamos a conseguir captar algumas das pessoas cá. É verdade, estamos com uma enorme crise da habitação, mas não é só de Lisboa
Lisboa e do país na sua generalidade, e onde a Câmara, feliz ou infelizmente, não tem muito mais que possa também fazer. Portanto, eu não vejo aqui um quadro de ideias ou algo em termos de um plano a futuro que para a Câmara Municipal de Lisboa neste momento seja preferível àquilo que Carlos Moedas tem trazido. O turismo não está a arrebentar pelas costuras? O turismo pode estar a arrebentar pelas costuras, mas eu não sei se a opção também é deixar de o ter. Ou seja, eu acho que efetivamente é o Carlos Moedas também ter tempo para agora, numa sua recandidatura, admitindo que ele se recandidata, poder também trazer para a discussão aquilo que sejam as suas ideias. Mas acho que não é pelo facto de nós aportarmos ou trazermos para aqui agora um PS que vem de uma ruptura, não nos esqueçamos, vem de uma ruptura de anos seguidos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Lisboa, sai na altura com Medina, e eu não me acredito que nestes anos tenha tido a capacidade de trazer para Lisboa uma qualquer imagem ou um qualquer plano de grande frescura. Também ainda acrescento, mas isto agora é o meu lado mais de cacique político, que eu quero que o PS se mantenha longe da Câmara Municipal de Lisboa por mais uns anos, porque para quem não sabe, a Câmara Municipal de Lisboa foi um bocadinho aquilo que o Banco Montepio é para a maçonaria. Portanto, o PS fazia da Câmara Municipal de Lisboa um bocado o tacho de todos os tachos, a cantina social do partido, onde lá estavam os presidentes das federações distritais e as mulheres e os filhos e os jardineiros e tudo mais. E então a Câmara Municipal de Lisboa, como foi aquele grande escândalo, era das maiores empregadoras do país, precisamente porque muito desse emprego era gerado com base neste taxismo que o PS durante muitos anos alimentou. Portanto, eu acho que o PS tem que se manter fora, à margem, por mais uns anos, daquilo que seja este poder executivo camarário na Câmara Municipal de Lisboa. Acho que Alexandre Leitão não é um grande nome. Daquilo que lhe conheço o seu percurso, sem dúvida gosto, sem dúvida, ok, não acho que seja também um perfil fora de série. Mas pronto, acho que é esta a minha análise para já. Obrigado, Bernardo. Gonçalo, tu não votas em Lisboa, mas a corrida nem na Alexandre Leitão. Mas ficou mais interessante a corrida autárquica a Lisboa? Sim, eu já estava à espera que este fosse o nome que fosse indicado pelo Partido Socialista, por dois motivos. Primeiro, é porque é dos nomes mais sonantes que o Partido Socialista tem, e de um ponto de vista parlamentar, a Alexandra Leitão é provavelmente das melhores deputadas que o Parlamento tem. Ela é muito competente do ponto de vista parlamentar. Sim. E em termos de líderes parlamentares, eu argumentaria que ela talvez, do ponto de vista da qualidade de um parlamentar, provavelmente é a melhor. Diria mesmo que sim. Agora, há aqui outra questão. Das dinâmicas e sem internas. dúvida alguma a melhor mulher que eu me tenho lembrado à frente. Eu gostava de saudar isso, que é pelo menos um dos grandes partidos já está a começar a pôr mulheres aos candidatas aos grandes cargos políticos. Não retiremos a Manuela Ferreira Leite, que já teve também direito a todo o seu palco. Mas a esquerda tem menos. Sim, mas é muito pouco. Não, a Assunção Cristas também. A Assunção Cristas já teve direito também ao seu palco. A direita até nem estão a ver esta questão. Mas achas que Pedro Nuno Santos entregou uma nova carreira a Alexandra Leitão? Assim, não, eu provável... acho que o Pedro... Agora vamos à outra parte. Portanto, esta foi a dinâmica da qualidade parlamentar da Alexandra Leitão. Já desconfio o que vais dizer. Portanto, meritocraticamente ela merece isto. Embora eu acho que a dinâmica da Alexandra Leitão se assemelha mais à qualidade parlamentar do que propriamente à qualidade autárquica, que é eu dou o exemplo, embora não tenha o meu voto, não é? Mas é-lhe reconhecido valor até pelas margens eleitorais que ele tem. O Isaltino Moraes tem um perfil muito autárquico. Eu sabia, pela proximidade, não é? Pela proximidade. A Alexandra Leitão é uma parlamentar muito competente, mas do ponto de vista da proximidade e da questão comunitária e afins, se calhar deixa um pouco a desejar. Que é uma coisa que o Carlos Moedas até tem vindo a aprimorar. Nunca a vimos em campanha, não é? Sim, assim, mas mesmo assim ele até será que ela é como Paulo Portas, daqueles que limpa a cara e desinfeta as mãos? É o Paulinho das Feiras, ficaria a Xaninha das Feiras. Xaninha das Feiras. Não, mas isto para dizer, depois vem a parte da dinâmica interna político-partidária. Se a Alexandra Leitão tem capacidade e qualidade política para estar num cargo de candidata à Câmara Municipal de Lisboa, tem. Agora, parece-me que o Pedro Nuno Santos quer perder a eleição à Câmara Municipal de Lisboa. O Pedro Nuno Santos fez uma coisa muito interessante no Partido Socialista, que foi erradicar da esfera de poder interno do partido todo aquele nome que lhe pudesse gerar concorrência. O Fernando Medina, alguém tem ouvido falar dele? O João Galamba, alguém tem ouvido falar dele? Tudo bem que comenta na CNN, mas a nível partidário, completamente encostado. Ora, o único nome que nos últimos meses, desde a eleição do 10 de março, que tem tido alguma proeminência do ponto de vista mediático, tem sido inenarravelmente a Alexandra Leitão. E o Pedro Nuno Santos, para não ser contestado, o que faz é, muito bem, o que eu faço agora é mande-te para a Câmara Municipal de Lisboa. Há argumentos para isso porque és a pessoa mais visível do PS a seguir a mim, portanto, meritocraticamente, ninguém me pode criticar. Eu sei que vais ter um mau resultado e, portanto, politicamente, eu faço aqui uma queimadura política
a Alexandre Leitão e erradico concorrência a nível do poder político-partidário. Achas que é isso mesmo que aconteceu? Eu acho porque o Pedro Nuno Santos, no espaço de um ano, perdeu 4 eleições. Nós não nos podemos esquecer disto. Foram as 2 da Madeira, foram as legislativas e a dos Açores. Portanto, é pesado. Mas isso também levanta a questão, não é? O que é que acontece ao Pedro Nuno Santos se ele tiver uma derrota de Lisboa? É uma derrota pesada. O que acontece a Pedro Nuno Santos? Eu concordo, mas eu acho que aí o PS tinha Lisboa perdida. Acho que é a percepção que passa, porque não há nenhum nome assim. E eu até digo, acho que Alexandre Leitão até é o menos mau que pode acontecer. Portanto, eu vou mais longe, o PS está perdido e o Pedro Nuno Santos é o melhor que tem. Sim, e isto em si diz não, tudo. E há portanto, outra... não é preciso dizer muito mais. E se nós olharmos até a dinâmica nacional, é curioso porque o PS pode ficar, ou neste caso continuar. Nós vamos ter eleições na Madeira, portanto, nós podemos ter o Governo Nacional com o PSD, o Governo da Madeira com o PSD, o Governo dos Açores com o PSD, as maiores câmaras, PSD. A Câmara do Porto à direita, com o Movimento Independente, Romereira, seja o que for, não é Romereira, não, que não se recandidatará. Exatamente, mas da mesma coisa, do mesmo perfil ideológico. Oeiras, Lisboa e Afins e Cascais, tudo à direita. Exaltino também é independente, mas é de braço dado ao PSD. Independente, mas a cor favorita dele é o laranja, não é? Exatamente. E portanto, de uma forma geral, acho que é isto, não é? Dinâmica meritocrática. O Pedro Nuno Santos tem um argumento porque Alexandre Leitão tem muita qualidade parlamentar, mas ao mesmo tempo também lhe dá jeito que ela tenha uma derrota em Lisboa, porque o PS e o Pedro Nuno sabem que iam perder aquilo e, portanto, do mal ou menos eu protejo a minha unanimidade enquanto líder político-partidário. Parece-me que são estas duas circunstâncias. Finalmente temos aqui novidades para dar em relação às autárquicas, não é? Para não ser só presidenciais, mas temos ainda tempo para vos ouvir sobre a manifestação do fim de semana passado e dos desacatos que aconteceram no dia seguinte no Martim Moniz. Acho que, Gonçalo, querias comentar. Eu posso começar. Eu começo pelas manifestações. Olha, eu gostei muito das duas. Acho, sim, porque das duas. Adorei, porque o Primeiro-Ministro veio dizer, não gostei nada do que ele disse. Os extremos saíram à rua. Eu não gosto, porque de um lado estavam 60 e tal mil pessoas, do outro estavam, não sei quantos é que estavam, umas centenas de pessoas, seja como for, sim, o que fosse. Eu tenho sérias dúvidas a acreditar que toda a gente que estivesse ali era extremista à esquerda ou à direita. Tanto que não era que as pessoas manifestaram-se, protestaram, mandaram as suas bocas, os seus bitites, etc., gritaram, cantaram, não sei o quê, e saiu de lá tudo bem. Não houve queixas da polícia, ninguém bateu a ninguém, portanto... Não foi extremista, foi saudável, foi bom. E eu acho que o Primeiro-Ministro devia pensar nisso no sentido em que o PSD também perdeu as ruas ao longo das últimas décadas. O PSD e o CDS, muitas das vezes, passaram a ser o partido da gravata e deixaram de vestir o fato de macaco. Aquilo ficar com o lugar de moderado, não é? Mas as pessoas manifestarem-se na rua é moderado, não é? Portanto, é um símbolo da democracia. Portanto, não há mais moderado do que isso. Eu até acho que era bom o Luís Montenegro pensar nisso, até numa espécie de reformulação e rebranding dos partidos políticos. Agora, relativamente à questão da segurança, continua-me a preocupar em Portugal. A esquerda tem utilizado o argumento de que há 20 anos o país tinha mais crime do que agora. E tem a razão. Só que ao mesmo tempo, se eu olhar para os últimos 5, 6, 7, 8 anos, a tendência do decréscimo da criminalidade inverteu-se. Ou seja, nós estávamos numa tendência de diminuição da criminalidade e nos últimos anos essa tendência inverteu-se. Ou seja, começou a aumentar. E há aqui alguns crimes graves, que eu tenho aqui anotados, que aumentaram significativamente nos últimos 10 anos, em comparação com 2013. Portanto, os que aumentaram foram extorsão, ameaça à coerção, criminalidade grupal, ofensa à integridade física grave, violência doméstica, violações, burlas, mais abusos de cartão e crimes informáticos. Portanto, tudo isto aumentou comparativamente há 10 anos atrás e o número de homicídios também nunca tinha sido tão grande como nos últimos 10 anos. E há aqui várias circunstâncias. A manifestação que existiu de esquerda, com todo o direito que tinha de acontecer, aconteceu quase num preâmbulo em determinado aspecto, numa crítica à ação da polícia que eu não compreendo. Porquê? Podem criticar os abusos policiais e aí eu estou com eles. Agora, a atuação normal da polícia, não compreendo honestamente a crítica. E no dia a seguir, acontece um esfaqueamento na mesma rua, na Rua do Bem Formoso. E há a dinâmica legal em Portugal. Aquelas pessoas que andaram a esfaquear eram imigrantes do Bangladesh, mas, enfim, se não fossem, tinham que estar na prisão. Sendo imigrantes e cometendo crimes violentos, graves, no meio da rua, ainda para mais, aos seus pares nacionais, porque pelos vistos eram imigrantes do Bangladesh a esfaquear outros imigrantes do Bangladesh, estas pessoas que cometeram este crime não têm que estar presas em Portugal, têm que ser reencaminhadas de volta para o seu país de origem. Porque para criminosos já bastam os portugueses. Portanto, se eu tenho aqui... Mas os portugueses depois não são presos.
Ou seja, ainda mais razão me dás, não é? Mas a questão é mesmo essa. Os que deviam ser presos ficam cá fora. É isto que eu não compreendo mesmo. Ou seja, as pessoas dizem, mas os portugueses também cometem crimes. Claramente, por isso mesmo, se eu já tenho aqui portugueses que cometem crimes, eu não preciso de ir buscar criminosos a outros países no estrangeiro para cometerem esses mesmos crimes aqui. Eles têm que ser reencaminhados ao seu país de origem. E não é isso que está a acontecer em Portugal. Só para terminar, eu vi uma reportagem que saiu há poucos dias, onde havia queixas das pessoas, e isto em videovigilância, que havia pessoas constantemente a assaltar casas naquela zona de Martim Moniz, Moraria, fosse o que fosse, a assaltar casas. Os vídeos existiam e essas mesmas pessoas que assaltavam as casas voltavam lá 2, 3, 4 dias depois. Eram detidas, saíam da esquadra, voltavam e continuavam a assaltar. Há pessoas neste momento que têm as casas com arame farpado para não lhes assaltarem a casa. Isto é verídico, isto não é ficção científica, isto está a acontecer em Portugal. E, portanto, a mim me preocupa. E Catarina, por agora é um epifenómeno, espero que não se E já agora só deixar a nota, para aqueles que não são de Lisboa ficam a saber que a zona do Martim Moniz é uma excelente zona para se comer. Bem, bom e barato. Verdade. Portanto, é muito mau o facto de isto tudo estar a acontecer, porque de repente eu fico sem um dos meus melhores espaços para poder ir comer bom e barato. Isto é o Bernardo a fazer campanha pelo Moedas, não sei se estão a perceber. Não sou. Sou eu pela restauração do Martim Moniz. Catarina, querias aproveitar aqui este tema para também comentares alguma coisa sobre isto? Pode ser. Tens que me dar uma ideia de quanto tempo é que temos. Desculpa, Vasco. Temos 1 minuto e meio. Então vou só dizer que enfim, não concordo muito com aquilo que estive a ouvir, mas muito brevemente eu gostava só de dizer que tu não podes, quando uma pessoa quando estão pessoas a vir para Portugal, tu não consegues distinguir se são pessoas que vão cometer crimes ou não, porque toda a gente comete crimes. Só quem se vai embora é quem os cometeu. Por exemplo, aquelas pessoas têm que ser reencaminhadas para o seu país de origem, não é qualquer pessoa. Pronto, mas isso tinha que haver um enquadramento legal e o enquadramento legal, pelo menos que eu conheço, é o crime avalia-se no local da prática do facto e depois o resto logo a se vê. senhora advogada mas eu nem percebo. Não, mas a questão não é essa, mas é que eu depois, se as pessoas, mesmo que esses imigrantes estejam aqui presos, eu vou ter que lhes pagar e as pessoas vão ter que lhes pagar o saneamento, a comida, ou seja, eles cometem crimes e os portugueses ainda lhes são obrigados a pagar a comida, a roupa, a cama e a mas isso será muito pouco expressivo e pronto, e mais uma vez, pronto, não, já tem sido muito dito, não preciso ser eu a dizê-lo, mas associar criminalidade e imigração não tem qualquer suporte estatístico, de dados. Porque os dados não existem. Não, mas por isso é que a Iniciativa Liberal pediu relatórios. Pediu relatórios do... E do país de origem também. Certo, mas não, os dados que existem não comprovam nenhum aumento de criminalidade associado ao aumento de imigração e não é só por não haver nacionalidade nas práticas dos crimes. Passando agora às recomendações, vou pedir ao Gonçalo, à Catarina e ao Bernardo para fazerem sua sugestão da semana. Mas antes disso, excepcionalmente, como a Joana não está cá hoje, sou eu que vou fazer uma recomendação para irem ver um espetáculo que se chama E Acabamos. Acabamos? Que tem texto e encenação da nossa Joana Marques Brás e co-criação e interpretação também da Joana e do João Raposo Nuno e do Rodrigo Machado. As duas sessões acontecem já dia 25 de janeiro às 21h30 e dia 26 de janeiro às 18h na Casa do Conselho de Ponte Lima, em Campolide. Eu já vi este espetáculo e recomendo muito, por isso quem tiver interesse vá apoiar a cultura portuguesa e a nossa Joana. Catarina, a tua recomendação? A minha recomendação é uma recomendação para mim própria, porque estreou ontem nos cinemas portugueses o filme Ainda Estou Aqui e eu estou ansiosa por vê-lo. Fernanda Torres, não é? Que ganhou o Globo de Ouro para melhor atriz. Obrigado, Gonçalo. Eu vou recomendar um livro do Jaime Nogueira Pinto, A Direita e as Direitas, numa altura em que eu vejo muita gente a colocar tudo no mesmo saco, não é? Os políticos Trump, Milei, etc. Eles são diferentes e esse livro é bom para explicar ou explanar quais as diferenças entre as diferentes direitas. Muito bem, obrigado, Gonçalo. Bernardo? Olha, Vasco, desta vez eu vou sugerir uma série da Netflix chamada Monsters, que é sobre os irmãos Eric and Lyle Menendez, que mataram os pais a tiro de caçadeira e, portanto, só isto em si é uma história verídica e eles depois foram condenados. Mas é uma história brutal mesmo e acho que a série está muito bem conseguida. Muito obrigado, meus caros. Vamos passar então para o nosso bar aberto. Acho que a Catarina quer continuar o tema que ficou pendente da primeira parte. Sim, é verdade. Nós temos que respeitar o nosso host observador, que tem os seus tempos de rádio. É isso. E portanto eu não queria... Sou mal da fita, mas tem que ser. Acho que é o Aguiar Exatamente, branco. Por isso é que eu não queria deixar aqui as coisas a meio. Corta os microfones. Mas pronto, eu de facto estava só a deixar esta reflexão
referência porque hoje em dia tem-se falado muito de criminalidade e segurança, e eu gostava que quando se falasse disto o tema imediato fosse aquele que para mim é o mais preocupante e o mais grave, pela sua ocorrência e consequências, que é a violência doméstica. E portanto a violência doméstica afeta sobretudo mulheres e é sobretudo praticada por homens, não é sempre assim, mas são a sua maioria, e portanto é na sua maioria uma forma de violência contra mulheres, e é um dos crimes mais reportados em Portugal e todos os anos faz vítimas mortais. Morrem, sim. E a mim o que mais me magoa quando eu vejo uma notícia de que morreu mais uma mulher vítima de violência doméstica é que muitas vezes o subtítulo é a vítima já tinha feito queixa. É verdade. E isto magoa-me imenso, e isto sim eu acho que isto é um verdadeiro problema da criminalidade em Portugal e da segurança em Portugal. É um flagelo para todas as mulheres. E portanto, quando se fala de criminalidade e segurança em Portugal, infelizmente não se pensa nestas mulheres, não se pensa nestes criminosos, e isso para mim é triste. Acho que é isso que devia ser uma das nossas maiores preocupações, e neste sentido não é por acaso que agora o Human Rights Watch fez o seu agora ia dizer em inglês report fez o seu relatório de 2025 e critica Portugal precisamente na questão da violência contra as mulheres, e não era especificamente sobre violência doméstica, mas quer dizer, isto mostra que isto é um problema em Portugal. Sim. Portanto, muita coisa a fazer, para mim podemos continuar a falar de criminalidade e segurança, mas a prioridade é mesmo este tema da violência doméstica e da violência contra mulheres. Portanto, queria fazer esta referência, já muito que bem. Hoje íamos falar destes temas. Obrigado, Catarina. Gonçalo, vais-nos trazer o tema que aconteceu hoje, não é? Uma votação na Assembleia da República. Eu fiquei, sim, é muito quente, mas eu fiquei abesbílico, porque Então. voltámos atrás, não é? Abesbílico. Gostaste desta? Esta foi gira. Mas eu fiquei... Mas explica um bocadinho o que aconteceu, sim. Basicamente vai haver desagregação de freguesias, porque na altura da Troika, para a diminuição dos cargos públicos e diminuição de despesa pública, agregou-se várias freguesias. Ora, isso vai acabar. Vai acabar. Mais 300 e pouco. Mais 300 e tal freguesias, Sim. uma coisa assim, não sei se é 320 ou se é 303. 303, não é uma coisa assim. Eu trouxe uma folhinha cheia de números, até fiz cálculos, portanto quero falar sobre esse tema. 303 novos presidentes da Junta, novos assessores. Assessores e, portanto, mais os cargos acessórios e intermediários entre o Exatamente. governo do poder Se local arranja, e o sim. resto, e as empresas públicas e não sei o que mais. E a mim... Mas foi muito votado na Assembleia, só a Iniciativa Liberal é que votou contra e o Chega absteve-se de resto. Pois, Votaram todos a favor. e é assim, eu para mim não sei como é que o Chega se absteve. Porque o Chega, eu ouço o Ventura falar, quer acabar com os tais políticos e não sei o que é. E bem, eu ouço aquilo e penso, sim senhor, pá, companheiro, vai em frente. Podia ter acaba com dado esse sinal, não é? Nesta eles. votação. E eu, abstenção porquê? Abstenção porquê? Pois. Há concelhos como Barcelos, por exemplo, que acho que tem uma data de freguesias e ainda lhe aumentaram o número de freguesias. Pá, é uma coisa surreal, não faz sentido absolutamente nenhum. Até porque o modelo de poder local em Portugal, neste momento, precisava de eficiência e eficácia, porque o poder local, agora nestes anos que se seguem, vai ser muito importante para a aplicabilidade e a aplicação do PRR. Até porque, eu digo isto várias vezes e não se está a falar, nós vamos receber o Mundial 2030 e, portanto, temos que ter alguns requisitos, nomeadamente a construção das obras públicas que têm que estar em contacto com as autarquias. E a questão é, as autarquias não funcionavam propriamente melhor com mais 300 e tal freguesias antes da redução das freguesias em si. Tem que haver mais eficiência e mais eficácia. Por alguma razão se reduziu, não é? Também. Exatamente. Não foi só Obviamente para que havia poupar obrigação dinheiro, externa, e mas, etc. sim. Mas é possível ter uma administração pública mais pequena e funcionar de forma melhor e mais eficaz. Eu não compreendo isto genuinamente. Não compreendo. Ou melhor, compreendo. Porque os partidos ganham sucessivamente a terem mais cargos políticos em si. Há uma maior dependência e o polvo político-partidário cresce significativamente. Isto é uma proposta que foi apresentada pelo PSD, o PS, o Bloco, o PCP, o LIVRE e o PAN. Isto eu nunca tinha visto uma junção... Uma proposta tão agregadora, não é? Tão agregadora. Porque assim ganham mais facilidade de ter cargos políticos, não é? Se Sim. reparares todos eles. Mas sabes o que é que eu não entendo nisso? Bernardo. É que, para quem não sabe, isto chamava-se a Lei Relvas. Era a verdade. Lei Relvas. Sim. Porque foi Miguel Relvas, quando ministro do Pedro Passos Coelho, que em 2013 reduziu as tais cerca de 1.200 juntas de freguesia, agregando-as. E o que eu não entendo, o Relvas, by the way, já agora, desculpem, o Miguel Relvas, ele veio-se pronunciar de que era completamente contra este passo atrás, que era para ele um grande passo atrás e ia aportar um grande custo ao país e que não se entende, não se consegue entender, não é?
E não consigo mesmo entender como é que isto também tem o apoio do PSD. Eu comungo perfeitamente daquilo que tu dizes, Gonçalo, de como é que o Chega não vota expressamente contra, como é que eles não meteram faixas na Assembleia da República, não é? E não me pararam a Avenida da Liberdade e o Marquês. Eu tenho genuína curiosidade. Não sei se o Ventura já ainda não se pronunciou sobre isso. Não sei, mas eu tenho genuína curiosidade em perceber. Se calhar o André Ventura ainda se vai candidatar ali à junta de freguesia da Poucochinha, mas olha, que é para garantir ele não foi à junta da Poucochinha, mas foi à Assembleia Municipal de Moura. Que ele foi candidato. Isso foi. É por lá que ele começa, acho que é por aí. Antes de Loures, não? Não. Já ele era presidente do Chega, já ele era deputado, mas como o Chega foi o partido mais votado em Moura, no país inteiro, ele candidatou-se a Moura como presidente da Assembleia, para apresentar a Assembleia, uma coisa assim, já não me recordo. Mas eu trouxe mais, eu fiz aqui algumas contas, sei que a Iniciativa Liberal na página deles também fizeram algumas contas, mas deram-nas por baixo, portanto tenho pena que assim tenha sido. Mas eu estive a fazer algumas contas entre aquilo que são os salários médios de um presidente de junta de freguesia a tempo inteiro versus não tempo inteiro, aquilo que depois são os secretários, os vogais, os tesoureiros, as senhas de presença que existem, mas também acrescentei aquilo que são os custos que vamos passar a incorrer com as sedes físicas e tudo aquilo que são custos utilitários de eletricidade, internet, etc. E, portanto, estamos a falar de mais ou menos cerca de 50 milhões de euros por ano. Por um mandato de 4 anos são cerca de 200 milhões por mandato. E em 3 mandatos, que são 12 anos, portanto, por causa do tempo que passou até agora, serão cerca de 600 milhões. E agora eu vou dar aqui um toque de anca, à lá Chega, e vou dizer assim, porra, os bombeiros têm uma dotação orçamental de 32 milhões de euros, meu. 32 milhões. Portanto, um ano de reposição de juntas de freguesia paga mais do que a dotação orçamental toda dos nossos bombeiros, e lembremos que em 2023 Portugal ardeu com 37 hectares e um custo de cerca de 400 milhões em termos de custo, e em 24 nós tivemos 150 hectares ardidos com 1,5 a 2 mil milhões de euros em gastos, ou em custos. O subsídio de risco dos bombeiros mensal era 8 euros. Pronto, portanto, é isto. Eu não sei se alguém do Chega me está a ouvir, mas se sim, por favor, alguém que faça aí um post rápido no Instagram, que é para pegar fogo a este tema, porque eu não entendo mesmo como é que não houve aqui ninguém do Chega a demonstrar-se mais expressivo a ser contra isto, e eu acho que isto é um grande passo atrás. Mesmo que o voto contra a proposta não seria rejeitada, mas ao menos ficava registado. É um sinal político, Exatamente. Portanto, acho que este é o grande tema. Se agora queriam mudar de tema, não é? Não, e eu gostava só de acrescentar um ponto sobre isto, que é, tu não compreendes, acho que ninguém compreendeu uma coisa que foi... Eles não justificaram. Pois. Não justificaram. Do nada. Não, isto é uma medida que já vem a ser trabalhada, inicialmente proposta pelo PS, pelo PCP há já muitos anos. Mas repara que foi colhendo votos à medida que foi evoluindo. Catarina, eu não pude ver... Não há mediatização disto, não é? Não há. Claro. Eu não pude ver... Não, mas eu sei... Ou seja, claro que é um processo anterior, até porque as freguesias tinham que se candidatar para serem... eleitas, a desagregarem-se, a fazerem o divórcio. Mas eu não pude ver o voto, mas eu li as notícias sobre aquilo que cada partido disse. E o que eu vi a justificar esta medida, esta lei, foi quando se agregou as freguesias, foi muito injusto, foi contra a vontade local, foi antidemocrático, mas não justificaram porquê. Eu gostava de perceber. Eu, antes de criticar esta lei, eu queria perceber o racional dela, mas eu não consegui perceber. Portanto, resta-me, criticar com estes custos, como é que se justifica. Com um cariz identitário fortíssimo, mas não é sequer o caso. Não, e depois quando tu apresentas esse volume de custos, isso significa que, na prática, isto é um investimento público a 12 anos de 600 milhões de euros. Então isto tem que ser justificado. Claro, é isso. Tem que se justificar os outros setores. Se isto fosse uma startup, aquilo que se esperaria era um setores? retorno no mínimo entre 10 a 100 vezes. Portanto, iremos lá buscar entre 6 bis a 60 bis. Agora vejam as juntas de freguesia a criarem este valor localmente, não é? Portanto, seria isto. Mas a administração pública é sempre aquela startup que está sempre quase em falência. Quando tu dependes do dinheiro dos outros, estás sempre quase em falência. Vasco, eu tinha aqui outro tema, Bernardo, sim. Isso, eu tenho aqui outra coisa que gostava de cá trazer. Portanto, esta segunda-feira, se não estou em erro, no dia 14, o Papa Francisco lançou a sua autobiografia. De seu Primeira nome, vez, não é? Que um Papa em exercício, acho. De seu nome Esperança. Autobiografia pelo Papa Francisco. E de muita coisa que ele lá terá dito, certamente, eu não a li, nem tenho necessariamente esse interesse, mas
aquilo que entretanto já foi naturalmente mediatizado é a posição do Papa relativamente àquilo que é os homossexuais, os transexuais e eu adoro estarmos em 2024, isto ainda a ser 25, tema, as mulheres divorciadas. Já estamos em 2025. Os casais. Sim, os casais divorciados, desculpa, e os divorciados, whatever, pronto. E portanto, eu trago aqui esta nota porque, para quem não sabe, eu fui JP durante uns anos, nunca afiliei, nunca militei CDS, mas fui Juventude Popular, e que tem como um grande pilar trazido pelo professor Adriano Moreira a doutrina social da Igreja, que é um quadro ideológico no qual eu me revejo muitíssimo, mas aquilo que também eu me lembro de ter visto sempre era quase uma constante homofobia de muitas destas pessoas desta igreja sectária, que depois têm sempre esta forma de estar, de ser só contra, porque sim. E aquilo que eu gostei foi o arrojo, a coragem do Papa Francisco. Para abanar as coisas. Exatamente, não é só para abanar, é para meter ao lado do seu nome como um legado para a história, da sua autobiografia, uma reflexão do seu intelecto, como eu acredito que estas pessoas devem ser acolhidas e tratadas na Igreja como igual. Muito bem. E ele vai inclusive mais longe e diz que, por mais que a Igreja, e aqui eu concordo plenamente, não deva reconhecer o casamento homossexual, porque sim, na Igreja isto é um valor e, portanto, a união entre pessoas do mesmo sexo é uma coisa legalmente reconhecida e outra é como um reconhecimento do valor da Igreja, e aqui eu efetivamente percebo a distinção, mas ele vem inclusive a dizer que homossexuais, transexuais, divorciados devem ser tratados pela Igreja como iguais, devem exercer lá papéis e funções, ser inclusive deve-lhes ser dado o batismo, a bênção inclusive, podem ser padrinhos e madrinhas de casamento, de batizado, e tudo isto não parece, mas eu acho que é um passo brutal naquilo que é a Igreja, pelo menos na sua pessoa, o Papa, reconhecer que a Igreja é mais do que uma expressão religiosa, deve também ter a capacidade de reconhecer aquilo que é característica humana e, como tal, saber ir-se adaptando aos tempos. E eu acho que este é um passo muito importante, que eu queria aqui hoje deixar esta nota, e pronto. E pronto, era obrigado, isto. Bernardo. Okay? Catarina, queres dizer alguma coisa sobre este assunto também? Olha, eu gostei daquilo que disseste e agora lembrei-me, também podia ter feito esta recomendação, e também gostei muito do filme Conclave. Que também convoca... Acho que já foi recomendado aqui, não tenho certeza. É capaz de já ter sido, eu agora já não me lembro. Pronto, e entre Papa e Conclave acabamos a rezar um Pai Nosso. Mas o filme está muito bom porque convoca precisamente essas discussões, e a Igreja Católica é uma instituição muito grande, presente, acho que em todo o mundo, acho eu. Sim, 1,2 bilhões, se não estou em erro. E portanto é muito relevante que dê passos e sinais deste tipo, para mim. É muito relevante. Muito e eu quando penso nestes temas, por um lado, surpreende-me, não é surpreende-me, porque eu não fico surpreendida, mas eu gostava que assim não fosse, no fundo, que o Papa dizer isto seja inovador. Ou seja, eu gostava que isto já fosse um dado adquirido. E mais, deixa-me só acrescentar em última nota, rápido, que é, sim, há 10 ou 12 anos atrás estava eu na altura num congresso do CDS e na altura subi ao púlpito para fazer um discurso em que dizia precisamente que o CDS tinha a obrigação e o dever de reconhecer o casamento homossexual como algo normal. E na altura, inclusive, um repórter, alguém aqui do Observador, apanhou-me, chamou-me ao lado, escreveu toda uma rúbrica sobre mim e dizia: jovem da Juventude Popular, faz discurso... sabia disso? Quando é que foi? Sim, fez. Isso. Faz discurso caloroso sobre CDS ter que aceitar o casamento homossexual. Na altura aquilo internamente, como eu era presidente da Juventude Popular do Porto, ficou tudo muito mal visto, inclusive porque o Observador escreveu relativamente mal sobre mim. Agora, isto para mim é o mesmo... Eu que fui educado sendo católico, por mais que não seja a pessoa mais praticante e não me revejo necessariamente na instituição da Igreja, mas é um abraço à minha fé ver um Papa, neste caso Francisco, que eu muito admiro, a si e ao seu percurso, a trazer este
tema cá à frente de forma tão fresca. Obrigado. Joe Biden vai finalmente retirar-se, vai ter o seu merecido descanso. Querem enviar um beijinho de bom descanso a Joe Biden? Sim, ele de certeza que nos ouve. De certeza. Aliás, ele agora vai ter mais tempo. Sim, ele de certeza que não se recandidatou porque queria ter mais tempo a ouvir o Geração V. De certeza. E foi-lhe proposto pelo filho do Trump. O Biden agora devia fazer aquilo que eu vi no Twitter, que foi, ele devia demitir-se e fazer da Kamala a 47ª Presidente dos Estados Unidos. Trump, era bonito. Tinha a sua graça. Podia ser um golpe final muito bom. Só aqui para dar uma nota, agora neste momento o TikTok vai ser proibido nos Estados Unidos, a não ser que seja vendido a uma empresa não chinesa. Sim. E já estão as grandes todas a tentar. O Elon Musk está interessado, até porque é um dia antes, o prazo limite é um dia antes da tomada de posse do Trump. Portanto, é muito interessante. Mas eu acho que o Elon Musk comprar aí logo seria um conflito de interesses brutal. Era logo, claro que é. Era voltar ao tema da última da semana. É o feudalismo moderno. É como do o Biden Biden disse, económico. Uma oligarquia. É o que está a tomar conta dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são uma oligarquia. Quem acha que os Estados Unidos são uma democracia, desculpem lá, mas é fantasia. É uma oligarquia com alguma separação de poder. Sim, mas na próxima semana vamos de certeza comentar a tomada de posse de Trump e vamos estar todos aqui para ver. É dia 20, certo? 20. É segunda-feira? Sim. Ele, inclusive, acho que já tem que trazer o plano de 100 dias, não é? Portanto, já. Para a tomada de posse. Vamos ter isso para comentar. comentar. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Gonçalo Sousa, Catarina Dourei e Bernardo Faro. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21h e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.